Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês possam aproveitar essa aula do nosso curso de Redação Científica para Computação e, nesse primeiro momento, nós vamos abordar a nova resolução de TCC do Departamento de Ciência da Computação da UFRR. Isso é muito relevante no contexto de um curso de Redação Científica para Computação, porque o nosso TCC atualmente ele vai ser focado no desenvolvimento de artigos. Por isso que faz sentido a gente entender essa nova resolução, a estrutura dela, como ela enxerga o artigo, para que vocês já possam ir pensando no TCC e também olhar para cada artigo que vocês, ao longo do curso, participem da elaboração, cada pesquisa da qual vocês participem também, como um aprendizado, como um primeiro passo, como um treino para esse momento final do curso, que é o TCC. Então, nós vamos começar falando aqui de quais são hoje, pela nova resolução, os objetivos do TCC, do trabalho de conclusão de curso. O primeiro objetivo que é colocado é que vocês aprendam por meio do TCC, mas aí a gente poderia expandir isso, né, para iniciação científica, para todo o trabalho que vocês realizarem relacionado à pesquisa, tá? Um primeiro objetivo que a gente pensa é que vocês se tornem capazes de desenvolver estratégias que sejam factíveis, ou seja, que elas sejam viáveis, de resolver problemas a partir de conhecimento científico. Então, eu tenho uma questão relacionada a aprendizado de alunos e no contexto, por exemplo, da programação. Alunos estão com muita dificuldade, estão reprovando nas disciplinas, então é um problema social que precisa ser resolvido. O que já existe de conhecimento científico e que estratégias, utilizando as ferramentas da computação, eu posso empregar para tentar resolver esse problema que está apresentado. Então, a gente espera que, por meio de pesquisas, vocês comecem a ter elementos para resolver problemas que sejam relevantes, tá? Não só da pesquisa, também as ferramentas da computação. Agora, para você conseguir entender o conhecimento científico, para você conseguir fazer pesquisa, para você escrever um artigo, para você escrever o seu TCC, um outro elemento fundamental é que você saiba selecionar fontes da literatura científica e pesquisas que sejam de qualidade. Primeiro, para você não perder tempo, porque se você olhar numa fonte que não é boa, ou se você pegar uma pesquisa que não é interessante, você vai investir um tempo seu lendo aquele material e ele não vai te ajudar muito. Então, é um aprendizado importante também você conseguir saber selecionar essas fontes e as pesquisas mais promissoras. Outro ponto. Uma coisa são as dúvidas que nós temos. É o conhecimento que a gente eventualmente não tem e precisa alcançar. Outra coisa completamente diferente é aquilo que é uma lacuna, uma falta no conhecimento científico disponível atualmente para a gente. Então, eu posso não conhecer alguma coisa que já faz parte do conhecimento científico. Porque eu não conheço, não significa que não esteja já disponível esse conhecimento. Ou seja, antes de afirmar que alguma questão, que algum problema é um problema para a ciência, que não existe conhecimento científico, que eu preciso então me esforçar para produzir esse conhecimento, antes de afirmar isso, eu preciso ser capaz de identificar lacunas nesse conhecimento e eu só consigo fazer isso a partir de revisões da literatura. Revisar uma literatura é voltar os olhos para essa literatura, é mapear, é saber o que existe já produzido sobre determinado assunto, é ler esse material e então poder dizer, tá vendo? Ainda não conseguiram sanar determinada questão, portanto, eu tenho motivos, agora que eu identifiquei essa lacuna, eu tenho motivos para conduzir uma pesquisa, para escrever um artigo sobre isso. Um outro ponto fundamental é, uma vez que exista uma lacuna, uma vez que eu tenha uma ideia de uma solução computacional factível para lidar com o problema, eu preciso planejar minha pesquisa. Como que eu vou desenvolver essa solução computacional e, fundamentalmente, como é que eu vou testar essa solução computacional para poder responder a minha questão de pesquisa. A minha questão inicial era uma questão sobre como resolver um determinado problema. E eu preciso agora não só desenvolver uma solução, como testar essa solução.
Então, eu preciso planejar uma pesquisa que tenha uma alta probabilidade de sucesso. O que é esse sucesso? É eu conseguir responder a minha dúvida inicial, a minha dúvida de partida, é eu conseguir resolver o meu problema de um modo que eu consiga convencer outras pessoas de que a solução que eu trouxe, de que a resposta que eu estou apresentando ao final da minha pesquisa, ela é confiável e, em alguma medida, generalizável. A gente espera também que, lendo pesquisas científicas, que entendendo como as pesquisas são feitas, que verificando como é o método de produção de conhecimento, vocês ganhem também uma habilidade de avaliação crítica de conhecimento científico. Ou seja, você não vai apenas aceitar tudo que está escrito no papel, mas você vai ter uma habilidade para dizer isso faz sentido, isso não faz sentido, nós temos determinados problemas metodológicos aqui que limitam a validade das conclusões desse estudo que eu acabei de ler. Isso é fundamental para um profissional do ensino superior, que ele consiga lidar com o conhecimento científico, desde o momento de identificar, ler e decodificar o que está escrito no material científico, até o ponto de avaliar criticamente se aquilo faz sentido ou não, se aquilo tem lógica, se eu posso, enquanto profissional ou enquanto pesquisador, utilizar aquele conhecimento como fundamento para construir mais conhecimento ainda. Agora, veja, se na minha avaliação crítica um estudo não passa no meu crivo, significa que eu não vou poder utilizar aquilo como um fundamento para eu produzir mais conhecimento ou para orientar a minha prática profissional. Tudo bem? Então, nós temos aqui 5 objetivos fundamentais e o último que está previsto dentro desse escopo aí do TCC. Por que eu faço TCC, trabalho de conclusão de curso? Para desenvolver esses 5 objetivos que eu falei aqui e também este sexto, que está sendo colocado agora e que vai ser o foco de todo o nosso curso, e também é um foco da atual resolução de TCC, que é você conseguir redigir artigos científicos com conforto e com sentido. Falar de conforto significa você vai conseguir produzir esse documento escrito sem tanto sofrimento. Não é que você não vai ter trabalho, não é que você não vai investir tempo, mas é sem tanto sofrimento. E com sentido é sabendo a lógica do que você está fazendo e por que você está fazendo o que você está fazendo. Um artigo científico é um documento escrito para comunicação entre cientistas, entre pesquisadores. Existe uma lógica de cada coisa que a gente escreve. Então, se eu falar para você, agora ou em outra aula, ou em outro momento, alguns conceitos, algumas ideias, não pense que esses conceitos e que essas ideias são apenas palavras, que você pode rapidamente acelerar o vídeo e não prestar muita atenção. Não, são informações que você deve anotar e que você deve estar pensando nelas na hora que você for escrever. Porque cada coisa que eu escrevo ou que eu deixo de escrever em um documento científico tem uma razão de ser, tem um sentido. Tudo bem? Então é isso. Nós temos aqui um sexto objetivo fundamental, que você aprenda até o final do curso de computação, por meio das suas experiências de iniciação científica, de pesquisa e do TCC, que você aprenda a redigir artigos científicos com conforto e com sentido. Não vai ser, talvez, um nível máximo ali de aprendizado, a gente sempre pode melhorar, vai ter mestrado, doutorado, se você quiser fazer para aperfeiçoar essa habilidade, mas que você consiga, no nível básico, redigir esses artigos, que realmente eles são uma ferramenta fundamental, a principal ferramenta até hoje de comunicação dentro da ciência. E é um aprendizado fundamental e possível no contexto do ensino superior. Falamos então dos objetivos da nova resolução de TCC e que eles podem ser ampliados para um pensamento aí em relação à tua formação dentro da computação. Vamos lembrar que a gente está fazendo um curso de ciência da computação, então a palavra ciência aparece com destaque aí. Nesse contexto faz muito sentido esses objetivos que foram colocados na nova resolução. Tá? Vamos falar de algumas regras gerais dessa nova resolução que são importantes para você poder se organizar. Lembra o seguinte, quando eu falo de componente curricular, trabalho de conclusão de curso, eu estou falando, vamos tentar pensar, como se fossem duas disciplinas. O TCC ele não é realizado junto, uma única vez, num único semestre.
ele é dividido em TCC1 e TCC2. Então ele é realizado ao longo de 2 semestres. Você vai levar 1 ano do seu curso fazendo o trabalho de conclusão de curso, TCC, tá? E, a não ser também que seja alguma coisa fora dos parâmetros normais, você vai fazer esse 1 ano de trabalho de curso, TCC1 primeiro semestre, TCC2 no segundo semestre, você vai fazer com o mesmo professor orientador, tá? Esse professor, preferencialmente, deve ser do Departamento de Ciência da Computação, podendo acontecer casos aí em que você possa ter um orientador de um outro departamento da Universidade Federal de Roraima, mas preferencialmente ele deve ser um professor do DCC. As matrículas no TCC, elas são feitas mediante requisição do aluno, enviando um e-mail para a coordenação do curso, e na resolução existe aí todo um conjunto de documentos que você deve utilizar para se comunicar com o seu provável orientador, para ele mostrar que ele aceitou te orientar e para você enviar uma requisição para a coordenação do curso de computação. Tudo bem? Então, assim, eu não vou trazer esses documentos aqui porque não é o nosso foco, mas só falando que isso está previsto lá na resolução. A matrícula no TCC1 pressupõe que você tenha cumprido 70% dos componentes curriculares do seu curso e pressupõe também que você tenha um orientador para indicar, que vai ser o seu professor orientador. O que significa que você precisa ter conversado com ele antes de mandar esse e-mail para a coordenação, porque, por óbvio, você precisa disso como um requisito satisfeito para poder, então, solicitar a sua matrícula. Para o TCC2, por óbvio, para você poder fazer a sua matrícula, você precisa ter sido aprovado no TCC1, tá? Quem reprova no TCC1 faz ele novamente no outro semestre e só depois da aprovação é que vai poder fazer o TCC2. A composição da banca. Banca, o que é banca? Veja, quando a gente fala de trabalho de conclusão de curso, nós temos ali um momento de apresentação, de defesa desse trabalho, tá? O que é defender um trabalho? Numa pesquisa científica, você parte de uma pergunta e você vai produzir uma resposta. Você defende a sua resposta. Então, se você desenvolveu um software, você fez um teste desse sistema em termos de usabilidade e você, no teste de usabilidade, conseguiu aí, falando com alguns usuários, demonstrar que o seu sistema tem bons parâmetros de usabilidade, que ele se saiu muito bem nos testes, portanto, é isso que você quer responder essa sua resposta, o meu sistema, do jeito que ele foi desenvolvido, tem um alto grau de usabilidade, então é isso que você vai apresentar lá. Olha, eu fiz sistema tal por meio desse método, utilizando esses e esses elementos, essas tecnologias, eu testei dessa forma e cheguei a esse resultado aqui, que foi um resultado favorável à afirmação de que ele tem um alto grau de usabilidade. É isso que você defende, e você defende perante uma banca, um conjunto de professores que leram o seu trabalho, que entendem daquilo que você está falando e que vão poder, então, fazer perguntas sobre esse trabalho, vão poder fazer apontamentos no sentido de melhoria do seu trabalho. A banca não é um momento para te criticar, para te colocar contra a parede, para te fazer se sentir mal. A banca é um momento para avaliar o seu trabalho, tentando identificar como ele poderia ser aperfeiçoado. Você vai aperfeiçoar muito mais o seu trabalho do TCC1 para o TCC2 e ao final do TCC2 você tem menos coisas que você vai alterar porque o trabalho já foi feito, tudo bem? Mas é um momento importante também de avaliação, porque muitas correções vão poder ser feitas em termos de texto, principalmente. O elemento principal de sustentação de uma banca é o texto, que os elementos, que os componentes da banca leem e que eles vão poder, então, apontar melhorias. A composição da banca ela vai ter o seu professor orientador, pelo menos um professor efetivo da UFRR e pelo menos um professor da área de computação, tá bom? Quando eu digo pelo menos um professor orientador, é porque você poderia, em casos especiais, ter também um co-orientador, ou seja, um segundo professor que vai estar te auxiliando na realização do trabalho. Tá? Mas o típico é um professor orientador e outros 2 professores do DCC. É que eu coloquei aqui um professor efetivo da UFRR, porque você poderia também chamar um professor de outro curso, a rigor. Tá? Esses são alguns dos requisitos das regras gerais. Um elemento muito importante: prazos. Como você vai se organizar em relação ao seu TCC. Então, um elemento aqui que vale destaque. No caso do TCC1,
Pode acontecer de o seu orientador, por uma questão pedagógica, por uma questão de tentar desenvolver habilidades em você, pode ser que ele peça que você faça uma apresentação para uma banca, no TCC1, tá? Mas, pela nova resolução, isso não é mais um aspecto obrigatório. Então, a avaliação do TCC1 ela pode ser feita enviando o seu texto, que já está sendo acompanhado pelo orientador, mas enviando, num determinado momento, o seu texto para o orientador dar uma nota final e dizer se você foi aprovado ou não. No TCC2, a banca é um componente obrigatório. Não tem como, tem que fazer a banca. Considerando isso que eu estou falando, vamos dar uma olhada aqui para esse slide. Olhando aqui, que eu estou trazendo um exemplo de 2023. Julho de 2023, isso daqui está no calendário acadêmico, aprovado pela universidade, tá bom? Então vamos lá. Sempre que a gente estiver falando de avaliação de TCC, lembra o que eu falei, a avaliação se dá fundamentalmente sobre o texto. Então você precisa enviar cópias editáveis, cópias digitais editáveis do seu material para o seu orientador, para os membros da banca. Não adianta ficar mandando só PDF, tá bom? Tem que mandar uma cópia digital editável. Pode acontecer dessa cópia ser, por exemplo, um arquivo do Word, um arquivo do Google Documentos, pode ser que você envie um link do Overleaf e aí tem o seu material lá para o professor que estiver avaliando poder editar esse material e indicar as melhorias que ele considera adequadas, tá bom? E aí, a entrega do TCC1 para o orientador, ela pode ser feita até o último dia para o término do semestre. Então, vamos ver aqui, ó. Vou tentar dar um exemplo. Agora, em julho de 2023, o término do semestre está previsto para o dia 7 de julho, tá? Só que os professores vão ter até o dia 12 de julho para postar as notas no SIGA-A. Então, uma coisa é término de semestre, outra é o último dia que o professor tem para postar as notas no SIGA-A. Tá? Vamos considerar essas duas datas. Quando eu digo que você tem até o último dia para entregar o seu TCC1 para o orientador da nota, seria, portanto, aqui no dia 7, tá bom? Não considere o dia 12, não tem como esperar até o dia 12. Dia 12 até ali é o limite para o professor colocar as notas no SIGA-A. Depois disso, dá problema se o aluno não tiver a nota postada e dá problema também para o professor. Então, dia 7. O TCC2, você tem até 5 dias úteis, não conta final de semana, tá? Você tem até 5 dias úteis de antecedência para o término do semestre. E aí o término do semestre considera de novo o dia 7, ou seja, contando aqui 1, 2, 3, 4, 5. Você teria até o dia 30 do mês anterior, de junho, para você fazer a defesa do seu TCC2. Isso é, defesa e apresentação para uma banca, tá bom? Agora veja, a entrega da versão corrigida do TCC 2, depois da defesa, então você fez a defesa aqui no dia 30. Até quando você teria o prazo limite para fazer as modificações sugeridas pela banca e entregar a versão corrigida para o seu orientador, em cópia digital editável, tá? Você tem até no máximo 72 horas antes da consolidação de notas. Então é isso, se a consolidação é no dia 12, você vai contar 24 horas, 48 horas, 72 horas. Esse é o último dia para entrega dessa versão final corrigida do TCC2 após a sua defesa. Agora, quem está fazendo o TCC2 entregou a versão corrigida para o professor vai dar uma olhada, vai ver se tudo que a banca pediu foi atendido e vai devolver essa cópia para você dizendo, olha, o teu trabalho está ok. Você ainda vai ter que inserir nesse trabalho a ata de aprovação do TCC2 após a defesa e vai ter também que enviar um e-mail para a biblioteca pedindo que a biblioteca faça uma ficha catalográfica. Essa ficha catalográfica ela vai ser colocada também dentro do seu TCC
e aí ela vai dizer algumas informações de quantas páginas o seu TCC tem, o título dele, autor, coisas do tipo. A biblioteca não costuma demorar para fazer essa atividade. Alguma coisa em torno de 2 dias para ela elaborar essa ficha catalográfica que você envia o seu TCC por e-mail para eles e eles te respondem com a ficha catalográfica. Você insere no seu arquivo editável e aí sim você pode enviar um PDF. Esse PDF você tem que enviar para a coordenação do curso de computação. Poxa, mas qual o prazo que eu tenho para fazer isso? Você tem até, no caso aqui, o dia 17, porque você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias depois do término do semestre. Então você tem até 10 dias depois do término do semestre para entregar essa última versão pronta em PDF para a gente jogar no site do DCC. Tá? E aí ela já tem que estar com tudo. Tem que estar com a ata de aprovação, tem que ter sido aprovada pelo seu professor orientador, tem que ter a ficha catalográfica e todos os componentes que são obrigatórios em um TCC. Combinado? Então, aqui nós temos uma demonstração de quais datas você deve considerar. Basicamente, então, para TCC 1, você tem até o último dia do semestre, conforme calendário acadêmico de cada ano, ok? Você tem até o último dia do semestre para poder solicitar ali a sua defesa de TCC. E depois disso você tem 72 horas antes do último dia para postar notas no SIGA-A para você enviar a versão final para o seu orientador e ele te devolver dizendo que está ok. E 10 dias a contar do último dia do semestre ali para você entregar a versão final com todos os elementos do TCC em formato PDF pronto para ser colocado no site do departamento. Tudo bem? Estrutura do TCC. O que um TCC tem que ter? O que caracteriza o TCC1 e o TCC2? TCC1 é um documento escrito que tem de 8, no mínimo 8, até no máximo 20 páginas. Essas páginas são contadas da introdução até as referências, não conta capa, não conta contracapa, não conta sumário, não conta apêndices, anexos, enfim, não conta. É de introdução até referência, tá? Então veja, a estrutura do TCC1, dessas 8 a 20 páginas, né, ela vai ter uma capa, ela vai ter uma folha de rosto, ela vai ter um sumário que vai ser parcial ainda, porque você não tem todos os elementos do TCC pronto, né? Você vai ter um resumo, esse resumo ele pode vir próximo ali já da página onde começa a sua introdução, a própria introdução, fundamentação teórica, trabalhos relacionados, o método, falando aqui de uma forma geral, porque cada professor vai fazer uma estrutura adaptada ali ao tipo de trabalho que ele está te orientando a fazer, tá? Mas o fato é que você não precisa ter a sua solução computacional, se você estiver desenvolvendo uma pronta nesse momento, é método aqui mais no sentido de planejamento, de como você vai testar, tá? A sua solução computacional, ou o que você vai coletar de dados, ou que pergunta e como você pretende respondê-la, e você vai ter referências parciais, claro, porque você ainda não está com o trabalho completo. Eu coloquei a estrelinha aqui para dizer que, a partir do resumo até as referências, é onde você vai contar essas 8 páginas mínimas e máximas. Quando eu falei ali da introdução até as referências, agora há pouco, é porque o resumo ele vai ficar muito próximo ali da introdução. Mas eu estou especificando aqui de um modo mais claro, porque pode ser que o teu professor peça para você colocar o resumo numa página separada, tá? É que no formato de artigo aparece o título, o resumo e a introdução já começa. Tudo bem? Então, dependendo de como seja essa formatação final, você pode considerar numa página separada o resumo, então essa página de resumo já conta para esse limite aí de páginas, ou se você colocar tudo numa página só, título, resumo, introdução, já começa dessa página de introdução a contar esse seu mínimo máximo de páginas. O TCC2 é o documento escrito que traz tudo, ele é o final da sua pesquisa. Então ele traz capa, traz folha de rosto, tem que trazer no formato final a ficha catalográfica, a ata de aprovação da defesa, o sumário completo, resumo, introdução, fundamentação teórica, trabalhos relacionados, método, resultados de discussão, conclusão e referências. O que é isso aqui? 30% recentes. Significa que se você
tiver ali 10 referências que você citou, você tem que ver se 30% delas são dos últimos 5 anos. Isso é um critério que nós colocamos na nova resolução para garantir que você tenha pelo menos 30% dos trabalhos citados no seu TCC como sendo trabalhos recentes. O critério de ser recente é ser dos últimos 5 anos. Tudo bem? Critérios de avaliação. A partir de agora, pela nova resolução, os professores vão utilizar uma ficha, é essa ficha que eu estou mostrando aqui para vocês, para avaliar os trabalhos. Então, para TCC 1, nós temos 1 até 10 critérios que o professor vai utilizar para avaliar. Ele vai avaliar como insuficiente, como moderado ou como suficiente. Quando ele tiver uma nota insuficiente ou moderado, ele vai escrever uma justificativa ou observação. O professor ele pode também atribuir pontos extras para você. Então, mesmo você tendo recebido um insuficiente ou um moderado, pode acontecer de você receber uma nota 10 no seu TCC, porque o professor trouxe pontos positivos que eles são extra. Alguma coisa que você fez de diferente, que você fez muito bem e que faz superar algum problema que foi identificado no seu TCC e justifica, por exemplo, nesse caso que eu estou falando aqui, uma nota 10. Mas também podem acontecer casos em que você recebeu várias notas como suficiente, mas cometeu alguns erros muito graves. Por exemplo, repetição de erros de português. E aí o professor deu um ponto extra, só que negativo. E aí você perde algumas notas, embora você tenha recebido vários pontos como suficiente, tá? A ideia não é que o professor fique utilizando esse recurso aqui direto, mas é para dar alguma flexibilidade para algum aspecto que ele percebeu como muito positivo ou como muito negativo. Dentro dos 10 itens do TCC1 que vão ser avaliados, a gente vai avaliar a formatação e as referências, a qualidade da sua redação, o título, resumos e palavras-chave. Por que resumos? Porque tem um resumo em português e em inglês. A introdução, o problema de pesquisa que faz parte da introdução, a fundamentação teórica, a qualidade dos trabalhos relacionados, método e planejamento da pesquisa, tá bom? E aí, nesse planejamento de pesquisa, vai entrar o cronograma, o que você pensou fazer, quando você pensou em fazer, para a gente avaliar se vai dar tempo mesmo, se é factível o que você está propondo. Tem uma descrição aqui, que vocês podem observar nesse slide, tem uma descrição também dentro da resolução, da nova resolução de TCC, e além disso, eu vou ao longo desse curso explicar um pouco de cada um desses elementos, por isso que eu não estou comentando a fundo agora. O TCC2 ele tem 12 critérios, então ele traz os critérios do TCC1 e acrescenta alguns a mais. Ele também tem a avaliação de insuficiente, moderado, suficiente, o requisito da justificativa para notas baixas e a possibilidade de pontos extras e pontos negativos. Aqui a gente avalia formatação e referências, tanto redação como apresentação oral, título, resumos e palavras-chave, introdução, problema de pesquisa, fundamentação teórica, trabalhos relacionados, método, agora sim, resultados, discussão e conclusão. Tá bom? Esses são os critérios avaliativos, então a partir de agora você tem como saber qual a estrutura do TCC, o que vai ser avaliado no TCC1 e no TCC2, ou seja, de onde vem a sua nota. Você tem como saber as datas que são importantes e tudo isso permite que você se organize melhor. Pessoal, era basicamente isso que eu tinha pensado para essa primeira aula, para vocês terem algumas ideias do que mudou e de quais são os aspectos importantes dentro da nova resolução de TCC. Vale lembrar também, ao final dessa aula, que nós fizemos uma mudança na resolução de atividades acadêmicas complementares. E basicamente a mudança que a gente fez foi no sentido de aumentar a pontuação para aquela pessoa que se engajar na produção de artigos, na produção de pesquisas, tá? Vai estar tudo isso no site do DCC, no projeto de curso, no projeto pedagógico de curso. Vocês vão ter amplo acesso a essas informações, mas talvez o mais importante aqui, nesse momento de finalização, é dizer isso. Não só o TCC vai olhar para essa dimensão do artigo, como essa outra resolução de atividade acadêmica complementar vai começar a pontuar mais para aquela pessoa que conseguir enviar um artigo para uma revista científica, que escrever um capítulo de livro, que ajudar numa coleta de dados, que participar de uma pesquisa, que efetivamente conseguir uma publicação, seja em capítulo de livro, seja em artigo, seja a participação no evento. Então a gente vai começar a reconhecer cada vez mais isso,
para que você se motive a realmente participar dessas atividades, tá bom? Espero que essa aula tenha sido útil para vocês e se tiverem dúvidas, vocês podem trazer essas dúvidas para mim e a gente vai conversando sobre essas questões. Os outros professores do curso, orientadores, né, em potencial que você pode selecionar, também vão estar muito por dentro dessa nova resolução e vão poder te ajudar em relação a dúvidas ou apontamentos que você tenha sobre ela, tá bom? Obrigado e até mais.